que alegria, que prazer estar com você. Mais uma vez no nosso culto online, conectados para recebermos mais do Senhor. Quero convidar você a já ir compartilhando o link desse culto que nós estamos começando agora. Que você seja edificado, que os seus amigos, familiares, todos que possam receber este link possam também ser edificados pela palavra de Deus. Você sabe, nós temos a tecnologia hoje, isso nos ajuda muito. O nosso culto online é para aqueles que não podem estar no culto presencial. O nosso culto online é para que também pessoas que moram talvez em outras cidades, até fora do Brasil, também possam receber dessa palavra. Nós temos alguns irmãos que não fazem mais parte da nossa igreja, foram morar em outras cidades, então daí temos um carinho com todos eles nos acompanham nas redes sociais. Então, se você está nos acompanhando, querido, seja muito, muito bem-vindo, que Deus te abençoe poderosamente hoje à noite também. Vai lá, começa a compartilhar, começa a divulgar este culto, publica aí nas suas redes sociais, #culto Shalom Araucária, vai ser uma bênção, amém? Glória a Deus. Querido, quero compartilhar a palavra de Deus com você hoje à noite. O tema da minha mensagem é Achei a Davi. Atos capítulo 13, versículo 22. Abra sua Bíblia em Atos capítulo 13, versículo 22. Esse texto diz o seguinte: Achei a Davi, filho de Jessé, homem segundo o meu coração, que fará toda a minha vontade. Amém? Coloque a mão no seu coração antes de nós nos aprofundarmos aqui na palavra. Eu quero orar com você. Pai, aqui está a tua palavra hoje à noite. Senhor, nós queremos ser edificados por ela. Que o Senhor fale, que o Senhor ministre ao nosso coração, a cada um que vai receber esta mensagem. Deus, que ela possa fazer morada dentro de nós e fazer a diferença dia após dia. Nós te louvamos e te agradecemos por este maná fresco que vem do Senhor para nós. Em nome e para a glória do Senhor Jesus. Amém. Amém. Queridos, eu quero, junto com esse texto da palavra de Deus, compartilhar com você algo tão precioso que Deus tem nesse tempo, talvez podemos já dizer assim, pós-pandemia. E é tão interessante, Deus tem feito coisas tão lindas, mas Deus continua procurando pessoas que possam agradar o coração dele. Esse texto está dizendo algo muito lindo. Achei a Davi, filho de Jessé, homem segundo o meu coração, que fará toda a minha vontade. Talvez você tenha vivido, como eu tenho vivido, um tempo de grande expectativa daquilo que Deus está fazendo no nosso meio, daquilo que Deus quer fazer. Eu sei que tem coisas grandiosas que Deus está para fazer nas nossas vidas, através da sua vida, através da minha vida também. E eu sei que esses princípios para que Deus possa realizar o seu propósito aqui na terra, através da minha vida, da sua vida, se eles não estiverem de acordo com os eternos e imutáveis desígnios de Deus, jamais nós seremos achados por Deus, jamais. Então eu acredito, para vivermos um novo tempo, vivermos grandes coisas, Deus quer olhar para mim, Deus quer olhar para você e achar algumas coisas em nós. E é tão interessante quando você começa a meditar na palavra de Deus. Eu quero dar 2 exemplos de pessoas que o Senhor procura. 2 exemplos. O primeiro deles está em Ezequiel, capítulo 22, versículo 30. Olha que texto interessante. Busquei entre eles um homem que tapasse o muro e se colocasse na brecha perante mim, a favor desta terra, para que eu não a destruísse, mas a ninguém achei. O povo estava passando por uma luta muito grande. Havia uma angústia e tanta coisa acontecendo aqui. E Deus está dizendo: olha, eu procurei, eu busquei um homem que estivesse na brecha, que estivesse tapando o muro, mas eu não achei. A primeira pessoa que Deus está procurando, que nós entendemos nesse texto, eu quero que você entenda junto comigo, são pessoas intercessoras.
Talvez você não pode dizer, pastor, mas existe uma equipe de intercessão. Pastor, Deus chamou pessoas para serem intercessoras. Sim, Deus chamou talvez um grupo de pessoas para estarem aí exercendo essa função de intercessão. Mas Deus me chamou e Deus também chamou você para ser um intercessor. Deus me chamou e chamou você para nos colocarmos na brecha pela nossa nação, pela nossa cidade, pelos nossos políticos. Deus nos chamou e Deus procura homens e mulheres que estejam nesse ambiente também, exercendo uma autoridade que Deus nos deu, que é uma autoridade intercessória. Aqui o povo está precisando que alguém se colocasse na brecha, mas Deus não achou, porque as pessoas não estavam disponíveis. O segundo grupo de pessoas que Deus está procurando está em João capítulo 4, versículo 23 e 24. Diz o seguinte: mas a hora vem, e agora é, em que os verdadeiros adoradores adorarão o Pai em espírito e em verdade, porque o Pai procura a tais que assim o adorem. Deus é espírito, e importa que os que o adorem em espírito e em verdade. Esse texto diz: Deus está à procura de verdadeiros adoradores, aqueles que podem adorar em espírito e em verdade. Então, pela palavra de Deus, Deus procura intercessores, mas Deus também procura adoradores. Dois grupos de pessoas que Deus procura. Talvez hoje à noite Deus possa olhar para você e achar em você um adorador, uma adoradora, achar em você um intercessor, uma intercessora. Eu quero pensar com você também, porque a palavra de Deus vai nos mostrar pessoas que o Senhor achou. E olha que interessante o que diz em 2 Reis, capítulo 8, do versículo 11 ao versículo 13. Olhou Eliseu para Azael, e tanto lhe fitou os olhos que este ficou embaraçado, e chorou o homem de Deus. Quem chorou? Eliseu chorou. Eliseu olhou para Azael e ele viu algo, Deus estava mostrando algo para ele, e ele chorou. Então disse Azael, por que o meu senhor chora? E ele respondeu: porque sei o mal que hás de fazer aos filhos de Israel. Deitarás fogo às suas fortalezas, matarás a espada os seus jovens, esmagarás os seus pequeninos e rasgarás o ventre de suas mulheres grávidas. E tornou Azael: pois que é teu servo este cão para fazer tão grandes coisas? Quem é o teu servo para fazer isso? Respondeu Eliseu: o Senhor me mostrou que tu hás de ser o rei da Síria. Sem Azael saber, ele jamais imaginava que seria o rei da Síria, mas Deus já estava mostrando para Eliseu que Azael seria o rei da Síria, e o que ele ia fazer com o povo de Israel. Ele ia trazer grande destruição. Deus olha para Eliseu e Deus acha em Eliseu um homem com o coração voltado para sentir aquilo que Deus estava sentindo. Deus olha para Eliseu e acha nele esse coração que expressa o mais alto sentimento do coração de Deus, um homem sensível à voz de Deus. Deus olhou para Eliseu e achou em Eliseu um homem sensível para ouvir a voz de Deus. Talvez Deus está procurando nesses dias, na minha vida e na sua vida, você que está sensível para ouvir a voz dele. E quando Deus acha em Eliseu, Deus compartilha com Eliseu aquilo que vai acontecer, e Eliseu chora. Sabe por que Eliseu chora? Ele percebe que o coração daquele jovem, o coração de Azael tem maldade. O coração de Azael está inclinado para a maldade. Eliseu não acusa, Eliseu não julga, não diminui a personalidade de Azael. Ele não exorta Azael, mas com o coração exprimido, quebrantado, ele chora. Ele vê aquilo que vai acontecer e ele chora. E Deus está ali falando com Eliseu, porque Eliseu estava com o seu coração
alinhado com o coração de Deus. E quando um homem, uma mulher, uma pessoa está com o coração alinhado com o coração de Deus, ele consegue capturar os mais ocultos sentimentos do coração de Deus. Deus compartilha com ele. Uma coisa, querida, é buscar a Deus, outra coisa é ser achado por ele. Deus está à procura de verdadeiros adoradores. Uma coisa é você caçar a Deus, outra coisa é você ser caçado por Deus. Outra coisa é você dizer: Deus, olha, vem em mim que eu estou facinho, facinho. E Eliseu nos ensina isso. Eliseu talvez estava dizendo: Deus, fala comigo, Senhor. Eu aprendi a ouvir a tua voz, Deus. Fala comigo, que eu e você possamos ser pessoas que sejam achadas por Deus, que ouçam a voz de Deus, que ouçam os segredos que estão no coração de Deus, assim como foi com Eliseu. Talvez você está aí caçando a Deus. Eu busco Deus nesse lugar, agora eu vou para essa campanha, agora eu vou para outra campanha, agora eu vou para essa igreja, agora eu vou para aquela igreja. Querido, não fique caçando Deus. Deixe Deus achar você. Deixa Deus caçar você, meu irmão. Tem um livro que é um livro bem antigo. O nome desse livro é Os Caçadores de Deus. Os Caçadores de Deus. Quantas pessoas estão aí buscando e caçando Deus? Mas deixe Deus caçar você, meu irmão. Deixa Deus achar você. Deixa Deus achar você. E Eliseu nos mostra como uma pessoa que foi achada por Deus, um homem que estava sensível para ouvir a voz de Deus. E como é importante quando nós paramos para pensar nas gerações que ouviram a voz de Deus. Quando você olha a geração de Samuel, ela deixou para a geração de Davi algo tão poderoso. A geração de Samuel é uma geração que ouvia a voz de Deus, mas além de ouvir a voz de Deus, era uma geração que adorava a Deus. Então a geração de Samuel deixa para a geração de Davi uma geração de adoradores. O que eu, o que você vamos deixar para a próxima geração, meu irmão? O que nós vamos deixar para a próxima geração? Pense nisso. Eu espero, quando eu olho para os meus filhos, o Tito de 4 anos, a Bela vai fazer 2 anos agora. Quando eu olho para os meus filhos, eu espero, irmãos, deixar para os meus filhos que eles sejam famintos pela presença de Deus, que eles desejem ouvir a voz de Deus. É isso que eu quero deixar para eles. Uma geração de homens de Deus comprometidos com princípios, uma geração apaixonada, de um coração desesperado por mais de Deus, uma geração que não se iluda, uma geração que transfira para a próxima geração aquilo que recebeu de Deus: manifestação, presença, maravilhas, prodígio, tanta coisa de Deus, tanta maravilha, meu irmão. Eu sou alvo desse amor, eu sou alvo dessa graça de Deus, e eu quero expressar isso para os meus filhos, que eles foram alcançados por Deus, porque um dia o pai deles, a mãe deles, foram se tornar uma geração de adoradores, uma geração que se entregaram verdadeiramente para servir a Deus. O que eu e você estamos deixando para a próxima geração? Eu espero que possamos deixar para os nossos filhos, para essa próxima geração de homens e mulheres que vão se levantar, que nós somos e fomos uma geração comprometida com a palavra de Deus. É isso que Deus está procurando, homens e mulheres que sejam comprometidos com a palavra de Deus. E existem algumas características de pessoas que Deus procura, querido. Quando nós lemos lá em Atos capítulo 3, versículo 22, vou ler mais uma vez o texto, diz: achei Davi, filho de Jessé, homem segundo o meu coração, que fará toda a minha vontade. Deus está procurando homens de verdade, homens de verdade. Olha só o conselho que Jetro dá para Moisés, Êxodo capítulo 18, 21. Tu, dentre todo o povo, procura homens capazes. Aqui ele está dizendo homens de força, de habilidade, de eficiência, de fartura,
homens que têm habilidade de liderar, homens tementes a Deus, homens de verdade, que aborreçam a avareza e ponham sobre eles por maiorais de 1000, de 100, de 50 e de 10. O que Jetro está dizendo a Moisés? Moisés, você precisa ter homens que realmente têm o mesmo coração que você. Você precisa ter homens de verdade, homens que não vão fugir quando a batalha vier, homens que vão se colocar de frente, de prontidão para ajudar você. Quando Deus está falando aqui, achei Davi, filho de Jessé, homem. Homem aqui, eu quero que você entenda, não se refere ao sexo, mas no sentido de maturidade, de seriedade, de compromisso, responsabilidade, de disposição para aprender. Alguém que seja de palavra, meu irmão. Alguém que seja de palavra, não alguém que não tenha palavra, que diga, olha, eu vou estar na sua casa tal horário, chega lá, não vai, não dá aviso, não faz nada. Mas homem de palavra, homem e mulher de palavra, homem e mulher que tem disposição para aprender, que sente no banco e fala, eu quero ouvir, eu quero aprender. O contexto aqui está se referindo a homens de compromisso, homens de maturidade. Deus não está procurando crianças, meu irmão, entenda da forma que eu estou dizendo aqui. Deus está procurando pessoas maduras, pessoas que entendam o que Deus está falando, pessoas que vão ouvir a voz de Deus e vão compartilhar com maturidade o que Deus está falando. Olha o que diz Tiago, capítulo 1, versículo de 7 a 8. Não pense tal homem que receberá do Senhor alguma coisa. O homem de coração dobre é inconstante em todos os seus caminhos. Em todos os seus caminhos. Esse texto aqui está falando de pessoas que têm ânimo dobre. Pessoas que são impelidas e agitadas pelo vento. Pessoas que são inconstantes. Pessoas que Deus não pode usar porque são inconstantes. Pessoas que tem esse tipo de comportamento, Deus não pode usar, meu irmão. Pessoas que são levadas e agitadas pelo vento para cima, para baixo, para um lado e para o outro. Deus precisa usar pessoas que são maduras. Deus não pode entregar nada na mão de uma pessoa inconstante, querido. Uma pessoa que não sabe o que vai fazer com aquilo que está recebendo de Deus. Uma pessoa que não sabe reagir diante de um problema, uma pessoa que não tem um compromisso, uma seriedade, uma maturidade com o reino de Deus, uma pessoa que sempre acha que o caminho mais fácil é o caminho melhor. Talvez você conhece pessoas assim, pessoas que acham que o caminho mais fácil sempre é o caminho melhor. Deus não pode usar esse tipo de pessoas, irmãos. Deus vai usar pessoas que entendem que às vezes nós vamos passar por caminhos difíceis, mas Deus vai estar à frente conosco. Esse texto está falando para mim e para você que Deus não procura pessoas imaturas. Deus não procura pessoas imaturas. Normalmente são pessoas que sempre dizem, pessoas imaturas, eu não quero, não gostei, eu não vou fazer, é difícil demais, eu não posso fazer. Tem um famoso termo para esse tipo de pessoas, e com todo respeito quero aqui falar para você, é o famoso crente chupetinha, o famoso crente que só quer, sugar, só quer receber e nunca quer fazer, nunca quer colocar a mão no arado e quer ser maduro, quer falar, olha, da mesma forma que eu recebi, da mesma forma que eu ouvi de Deus, agora eu amadureci, agora eu me tornei um homem, uma mulher de Deus, eu vou repartir, eu vou realmente continuar aquilo que Deus fez na minha vida, vai fazer na vida das pessoas. Eu vou dizer, Deus, eis-me aqui. Deus, olha, eu estou aqui para caminhar com o Senhor. É tão interessante porque Deus, quando você olha para todo o contexto, Deus está procurando, meu irmão, uma igreja comprometida. Deus está procurando uma igreja madura, uma igreja santa, irrepreensível, como está lá em Efésios capítulo 5, versículo 27. Uma igreja sem mancha, uma igreja sem ruga, uma igreja madura. E será que Deus nesses dias pode achar uma igreja madura? Eu espero que Ele possa achar na nossa igreja. Eu espero que Deus possa achar na sua vida uma pessoa madura. E quem não escolhe trabalho fácil,
Quem não escolhe trabalho fácil, faça a obra porque gosta. Perdão, quem não escolha trabalho fácil, faça a obra porque gosta. Faça a obra porque gosta. Sirva na obra porque gosta. Não porque é fácil trabalhar na igreja, é fácil fazer. Não, irmãos. Mas faça porque gosta, faça porque se sente bem, faça porque quando você está fazendo isso, você está dizendo, olha, aquilo que Cristo fez na cruz, Cristo não se sentiu confortável, mas Ele fez para nos dar vida, Ele fez para que essa obra continuasse. Querido, quando eu olho para o trabalho que nós temos na igreja de fazer, de servir tanta coisa, não é fácil, irmão. Mas se torna prazeroso, sabe por quê? Porque eu estou dizendo, valeu a pena. O sangue que Jesus verteu naquela cruz foi um sangue precioso. Ele suou sangue, foi uma guerra, foi um tempo difícil, mas ele se tornou maduro, ele passou pela adversidade. Quando nós falamos de adoração, de maturidade em adoração, nós lembramos de Davi. E Davi tinha essa característica. Davi, quando ele estava lá cuidando das ovelhas do seu pai, em 1 Samuel capítulo 16, versículo 11, Davi cuidava do rebanho do pai dele. Davi estava ali no meio adorando. Davi estava ali servindo. É tão interessante porque nós aprendemos que Davi estava aqui cuidando do rebanho. Davi estava servindo. E aqui nós aprendemos uma lição prática, irmão. Nós precisamos aprender a andar com pessoas, a cuidar delas, a conhecer a necessidade delas, a conhecer talvez a necessidade da nossa igreja, da nossa liderança e sermos maduros. Maduros é dizer como eu posso ajudar. Quando eu tenho esse coração de adorador, eu estou dizendo, Deus, como eu posso ajudar? Eu desenvolvo um coração de sensibilidade no reino de Deus. E Davi, no meio desse processo, quando Davi estava ali cuidando do rebanho, ovelhas, coisas tão pequenas que ninguém olhava, mas Davi se esforçava, Davi servia com amor. Quando eu e você aprendemos que Davi era esse homem segundo o coração de Deus, porque Davi estava lá esquecido no pasto, mas ele sabia quem ele era. Você é um homem, passa por lutas, tantas dificuldades, mas saiba quem você é em Cristo. Saiba quem você é em Cristo Jesus. E é tão interessante porque quando vem a adversidade, quando o povo está passando lá pela o gigante Golias, quando Saul então vai conversar com Davi, ele vai dizer, olha, você é fraquinho, você acha que você vai conseguir vencer esse gigante? Davi diz, olha, eu matei leão, eu matei urso em defesa das ovelhas do meu pai, eu sei fazer o que precisa ser feito. Agora quem é esse incircunciso para vir afrontar não a mim, não a você, mas a afrontar o Deus vivo? Davi sabia, meu irmão, que valia a pena ser maduro diante de Deus e vencer as adversidades. Quando nós somos maduros, homens, mulheres maduras, nós sabemos vencer a adversidade. Vai se levantar a luta, mas nós vamos dizer, olha, eu comecei pequenininho, eu já passei por tanta coisa, não é isso que vai me fazer desistir. Davi então vai, enfrenta, faz tantas coisas lá, mata o gigante Golias, e Davi se torna depois o rei de Israel. Sabe o que Davi está nos ensinando? Sabe o tipo de pessoas que Deus procura? Não só homens, mulheres maduros, mas homens e mulheres que sejam servos, que sejam submissos, obedientes e que não desistam dos desafios da primeira dificuldade que surge. Deus espera que você seja um homem e que você não desista no primeiro round, mas que você continue a luta para que você possa se tornar um grande vencedor.
O homem, quando é homem de verdade, ele gosta de responsabilidade, ele parte para cima dos desafios porque ele quer vencer. Eu espero que Deus possa achar em você esse homem, essa mulher que tenha paixão por vencer. Existem dois tipos de pessoas: as pessoas vencedoras e as pessoas derrotadas. As que Deus está procurando, as que Deus não procura. Deus procura pessoas vencedoras. Deus te escolheu, Deus escolheu você, Ele te capacitou e te transformou em um vencedor. Talvez você está acompanhando essa mensagem com alguém do seu lado, sua esposa, seus filhos. Diga para ele: você é um vencedor em Cristo Jesus. Você é um vencedor. Deus chamou você como homem, como mulher para serem vencedores. Então, primeira característica que Deus procura é de um homem sensível à voz de Deus, um homem que tenha esse comprometimento com o reino de Deus. E Davi nos mostra isso. Davi tinha comprometimento com o reino de Deus. A segunda coisa interessante que nós aprendemos e que o texto nos mostra, ele diz: homem segundo o meu coração. Significa ter a forma do coração de Deus. Ter o formato do coração de Deus é agir como Ele age, é sentir como Ele sente, é pensar como Ele pensa. Para nós termos o formato do coração de Deus, nós precisamos conhecê-lo, meu irmão. E para você conhecer a Deus, você precisa ter intimidade com Deus. Para você conhecer os segredos do coração de Deus, você precisa ter intimidade com Ele. Deus procura homens, mas não apenas homens que sejam segundo o coração dele. Para sermos segundo o coração de Deus, nós precisamos ter intimidade. Olha o que diz Salmo 25:14. A intimidade do Senhor é para os que o temem, aos quais Ele dará a conhecer a sua aliança. Para aqueles que são íntimos, Deus vai revelar a sua aliança. Não pense que as coisas vão acontecer só porque nós queremos que elas aconteçam, meu irmão. Não é por causa disso. Não pense que a nossa transformação é como um passe de mágica, que o velho homem vai ser enterrado facilmente. Não pense isso. O velho homem vai ser enterrado quanto mais intimidade eu tiver com Deus, quanto mais eu buscar a Deus. As coisas vão acontecer da forma que precisa acontecer quanto mais eu tiver intimidade com Deus. Saiba, hoje à noite, falando sobre isso aqui, sobre intimidade, para que você possa vencer a sua carne, vencer o seu pecado. Tenha intimidade com Deus. Você tem de Deus aquilo que você busca dele. Não existe outra maneira, meu irmão, para forjar um coração segundo o coração de Deus, se não for pela intimidade com Deus. Quanto mais intimidade você tiver com Deus, mais Deus vai revelar ao seu coração. Deus jamais vai usar um homem que não tem um coração segundo o coração dele. Deus jamais vai usar um homem que não tem intimidade com ele, meu irmão. Porque Deus procura homens que sejam segundo o seu coração. Mas você não precisa só ter intimidade, você precisa ter um coração também quebrantado. Olha o que diz o Salmo 51:17. Os sacrifícios para Deus são um espírito quebrantado, a um coração quebrantado e contrito não desprezarás, ó Deus. Davi é um homem segundo o coração de Deus, porque Davi tinha um coração quebrantado. Um homem que errou, passou por tantas lutas, mas ele tinha um coração quebrantado diante de Deus. E um coração quebrantado e contrito, Deus não vai desprezar, meu irmão. Um coração quebrantado e contrito é um coração que sempre está disposto para aprender mais de Deus. Quer ver só uma das características de uma pessoa que tem um coração quebrantado? É uma pessoa que sempre deseja andar no temor do Senhor. Uma pessoa que sempre está ali: Deus, eu estou fazendo o que te agrada. Senhor, o que eu faço te agrada. É esse tipo de pessoas que Deus está procurando, meu irmão. É esse tipo de pessoas que Deus está nesses dias querendo levantar. Pessoas que querem levar Deus a sério.
Você sabe, Davi pecou, Davi cometeu adultério, mentiu, houve traição, né? Traiu a nação de Israel, cometeu vários erros em julgamento, porque ele era um líder. Davi foi um mau administrador, mas por fim, Davi entendeu e disse: Deus, eu quero ter um coração quebrantado. Eu errei, Deus, mas olha, o meu coração quebrantado está diante do Senhor. Faça aquilo que o Senhor tem para fazer. É isso que Davi está dizendo. Eu não quero só ter intimidade, mas eu quero ter um coração quebrantado. Então, como dizer que Davi era um homem segundo o coração de Deus? A resposta é essa, meu irmão. Que para cada erro que Davi cometia, Davi se arrependia. A resposta que Davi dava ao seu arrependimento era rápida, era de modo igualmente importante. Ele aprendia com os seus erros, ele ia diante de Deus e Deus, eu fui um cabeção, eu errei, Deus, mas eu não quero mais errar, me ajuda, me mostra o caminho. Davi era humilde a ponto de aprender. Davi escutava os seus críticos, os seus inimigos, e antes de qualquer coisa, ele seguia os profetas de Deus. O que os profetas de Deus diziam: olha, Davi, você precisa fazer isso. Davi ia e fazia. Davi era o rei da nação de Israel, mas ele obedecia. Essa era a humildade, esse espírito pronto a aprender, são as características que fizeram com que Deus o classificasse como o melhor rei de Israel. Um homem segundo o coração de Deus, um homem carnal, mas que tinha um coração quebrantado, um homem que tinha intimidade com Deus. Talvez você nesses dias está dizendo: Deus, como eu posso ter intimidade? Como eu posso ter esse coração quebrantado? Como eu posso ser esse homem maduro? Vá diante de Deus, abra o seu coração. É esse tipo de pessoas que Deus está procurando nesses dias. E a terceira coisa interessante que nós aprendemos aqui no texto, não é só homem, não é só segundo o coração de Deus, mas é que fará toda a minha vontade. Eu e você devemos ser obedientes à voz do Senhor. Eu e você precisamos ouvir e obedecer aquilo que Deus está nos dizendo. Se nós não formos obedientes à voz do Senhor, nós vamos ser rebeldes, irmãos. E a Bíblia diz em 1 Samuel 15, 23, que a rebelião é como o pecado de feitiçaria. Se nós nos tornamos rebeldes, nós estamos debaixo de feitiçaria. Olha o que diz também 1 Samuel, esse texto de 1 Samuel 15, vou ler o 22 e 23. Porém Samuel disse: tem porventura o Senhor tanto prazer em holocaustos e sacrifícios como em que se obedeça a palavra do Senhor? Eis que obedecer é melhor do que sacrificar, e o atender melhor do que a gordura de carneiros, porque a rebelião é como o pecado de feitiçaria, e a obstinação é como a iniquidade e idolatria. Porquanto tu rejeitaste a palavra do Senhor, ele também te rejeitou a ti, para que não sejas mais rei. Que palavra dura, irmão. Mas talvez Deus está dizendo para mim e para você: você está disposto para fazer a minha vontade? Ele está dizendo: não é a minha vontade, é toda a minha vontade, toda a minha vontade. A palavra toda significa toda. Aqui no Brasil, na China, no Japão, nos Estados Unidos, toda significa toda. Em qualquer língua, tudo significa tudo, meu irmão. E às vezes nós não estamos dispostos a fazer toda a vontade de Deus. Existem duas vontades no universo, talvez você saiba disso, ou você vai aprender hoje à noite. Existe a vontade de Deus, ou existe a vontade do diabo. Por isso que Jesus disse em Mateus 12:30, preste atenção: quem não é comigo é contra mim, quem comigo não ajunta, espalha. Mateus 6:24 diz que nós não podemos servir a dois senhores. Nós não podemos servir a dois senhores, pois ou nós estamos obedecendo a Deus, ou nós estamos obedecendo ao diabo. Ou nós fazemos a vontade de Deus, ou nós estamos fazendo a vontade do diabo. Não existe meio termo, meu irmão. Ou nós fazemos a vontade de Deus, ou nós fazemos a vontade do diabo. Eu não quero trazer peso, não quero trazer condenação para você. Eu quero que você pense, que você fale: Deus,
Será que realmente o Senhor se agrada do meu coração? Será que realmente eu sou um homem segundo o seu coração? Será que eu estou disposto a ter intimidade, a obedecer ao Senhor, a fazer toda a sua vontade? Será que eu estou disposto? Eu quero que você olhe para você hoje à noite, que você pense isso, que você reflita sobre isso que nós estamos falando hoje à noite. Eu estou lendo os textos que a palavra de Deus diz, não é o que eu estou falando, é o que a palavra de Deus diz. Será que nós estamos no centro da vontade de Deus, irmão? Será que nós estamos? Olha o que diz 2 Timóteo 2,15, que nós precisamos ser como obreiros aprovados. Quando nós estamos no centro da vontade de Deus, nós estamos sendo aprovados. Nós não podemos, e não basta só para Deus nós sermos usados por Ele, pois Ele usa quem quiser, a hora que Ele quiser, mas precisa ser quem é aprovado por Ele. Precisa ser aprovado, meu irmão. Será que eu e você nesses dias somos aprovados diante de Deus? Talvez tem muita gente aí que está sendo usada, mas não está sendo aprovada diante de Deus. E a minha oração que eu faço todos os dias, eu falo: Deus, eu só quero ser usado se eu for aprovado pelo Senhor, se o Senhor aprova aquilo que eu estou fazendo. Porque existem pessoas que não estão no centro da vontade de Deus. E a palavra de Deus diz em Romanos 12, versículo 2, que a vontade de Deus é boa, perfeita e agradável. E sob o prisma de Deus, mas para nós muitas vezes não é fácil nem agradável. Para Deus, quando eu estou caminhando debaixo da vontade dEle, essa boa, perfeita e agradável vontade está agradando o coração de Deus. Talvez eu não estou achando que estou agradando a Deus. Eu preciso diante de Deus, será que eu estou agradando o seu coração? Será que eu estou fazendo aquilo que o Senhor aprova? Muitas vezes não é fácil, não. Muitas vezes para nós como seres humanos, o que vamos fazer não é agradável para nós, mas Deus nos pediu, nós precisamos fazer, nós precisamos aplicar a nossa realidade. Nós podemos perceber que existe tanto a parte boa como a parte amarga com relação à nossa participação no reino de Deus. Nem tudo só é mel, tem fel, tem coisas difíceis muitas vezes no reino de Deus. Mas tem gente que só se interessa pela parte boa, tem gente que só quer fazer a vontade dele, não quer fazer a vontade de Deus. Mas nós precisamos aprender a comer o cordeiro todo. Você sabe lá em Êxodo capítulo 12, quando Deus está tirando o povo do Egito, Deus traz uma palavra e diz: olha, vocês vão pegar um cordeiro, vocês vão assar esse cordeiro e vocês precisam comer o cordeiro todo. Foi essa orientação que Deus deu para Moisés lá para o povo de Israel, quando o povo estava no Egito. Sabe o que isso implica, irmão? Que o povo tinha que comer as partes duras, as partes ruins, as partes amargas daquele cordeiro, mas eles iam passar por aquilo, porque eles iam desfrutar de algo novo, de algo bom que Deus estava trazendo. E às vezes, irmão, a gente precisa comer todo o cordeiro. Às vezes todo o cordeiro é amargo para nós. Às vezes a direção que Deus nos dá é difícil, mas se nós formos um homem segundo o coração de Deus, formos quebrantados, se nós realmente temos o coração segundo o coração de Deus, nós vamos fazer a vontade de Deus. Será que nós estamos dispostos a seguir a orientação de Deus? Vai existir momentos em que teremos que realizar coisas que nós não queremos, mas faremos porque é a vontade de Deus para a nossa vida. O que mais importa é obedecer a Deus e realizar a sua vontade. Deus continua procurando verdadeiros adoradores. Deus continua procurando homens segundo o seu coração e que façam toda a sua vontade. Será que Deus pode hoje à noite olhar para mim, olhar para você e ver em mim, ver em você um homem, uma mulher com um coração de adorador,
com um coração de intercessor? Será que Deus pode olhar para nós e dizer: eu achei um homem que fará tudo aquilo que eu desejo? Talvez eu e você estamos vivendo os melhores dias, os melhores anos de Deus. E Deus tem procurado homens que estão dispostos a assumir o chamado, a crer na orientação daquilo que a sua liderança está passando, direcionando. Talvez esse é o momento de grandes realizações da nossa nação. Nós não vamos poder perder esse tempo, porque o projeto de Deus para a nossa nação é grande. Mas se Deus achar em mim e você um homem e uma mulher segundo o seu coração, um verdadeiro adorador que vai fazer toda a sua vontade. Eu quero orar com você. Quero que você possa, nesse momento, entender o que Deus está falando comigo e com você. Deus achou Davi. Será que Deus pode achar você hoje à noite? Será que Deus pode olhar para o fundo do seu coração e ver que você é um homem, uma mulher, uma criança, um adolescente, um jovem que busca Deus e que está dizendo: Deus, cumpra-se a sua vontade em mim? Feche os seus olhos, eu quero orar com você. Pai, aqui está a Tua palavra, nós meditamos nela hoje à noite, Deus. Senhor Deus, existem algumas características que o Senhor está procurando em nós. Assim como o Senhor achou essas características em Davi, um homem segundo o seu coração, um homem que tinha intimidade com o Senhor, um homem que ia fazer toda a sua vontade. Davi errou, Davi pecou, fez tanta coisa também, Pai. Assim como nós erramos, assim como nós fazemos. Mas, Senhor, que possamos hoje à noite sermos achados homens, mulheres segundo o Teu coração, Pai. Senhor, nós queremos ser achados segundo aqueles que fazem aquilo que o Senhor está pedindo para nós nesses dias. Pai, talvez vai ser doloroso para muitos de nós, mas nós queremos fazer a Tua vontade, Pai. A Tua vontade, às vezes, para muitos de nós é difícil, Pai, mas que possamos, Pai, fazer a Tua vontade, Senhor. Que possamos sacrificar o nosso eu e que o Senhor possa achar em nós verdadeiros adoradores, Pai. Eu creio que nesse novo tempo que o Senhor está trazendo sobre a sua igreja, o Senhor está levantando não somente adoradores, mas intercessores, porque a Tua obra é grande, o Teu reino é grande, Pai, e muitos precisam conhecer o Teu reino, mas o Senhor precisa achar aqueles que estão com o coração voltado para fazer a Tua obra, Pai. Eu oro para que o Senhor nos ache nesses dias como homem e mulher, segundo o Teu coração, que faça a Tua vontade, Pai. Deus, eu abençoo a vida do meu irmão, da minha irmã, eu abençoo onde essa mensagem vai chegar, Pai, que o Senhor possa achar, não só como o Senhor achou a Davi, mas que o Senhor nos ache hoje à noite, daqui para frente, homens segundo o Seu coração, que façam toda a Sua vontade, Pai. Nós Te louvamos, nós Te agradecemos por esta noite, por esta palavra, em nome e para a glória do Senhor Jesus. Amém, amém. Querido, que o Senhor te abençoe, que o Senhor te guarde, que o Senhor faça resplandecer o seu rosto sobre você e que Ele te dê a paz e que você viva a melhor semana até que chegue a próxima semana, em nome de Jesus. Forte abraço. Eu, essa casa, Shalom Araucária, amamos você e a sua família, que você possa ser tremendamente edificado dia após dia, em nome e para a glória do Senhor Jesus. Amém.